Aleluia, glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Ricardo Oliveira. Nós estamos aqui hoje para ministrar a palavra de Deus, para compartilhar mais uma aula do nosso curso de maturidade no Espírito. E hoje eu estou aqui transmitindo pelo meu Instagram e aqui pelo notebook, compartilhando essa live pelo Facebook. Amém? Então, seja bem-vindo, tanto você que está aqui pelo meu Instagram, pr.ricardooliveira1986, quanto você que está aqui pelo meu Facebook, seja bem-vindo nessa transmissão simultânea. Creio que você será grandemente abençoado, amém? Nessa live de 1 hora, onde eu irei compartilhar a 12ª matéria do curso de maturidade do Espírito. Nós já estamos caminhando para o final, né? Já estamos na última matéria e hoje é a penúltima aula. Hoje é a penúltima aula e na segunda-feira será a nossa última aula e a nossa formatura será dia 6 de setembro, no nosso culto de celebração aqui na nossa igreja aqui em Catanduva. Amém? Eu quero iniciar essa aula de hoje orando e pedindo que o Espírito Santo possa falar conosco de maneira viva, de maneira poderosa, de maneira viva e poderosa. Hoje eu estarei falando nessa live de 1 hora sobre a parábola das virgens, né? A nossa penúltima aula do curso de maturidade no Espírito. Então seja bem-vindo, que o Espírito de Deus possa falar com você ricamente em o nome de Jesus. Amém? Deixa eu só posicionar a câmera aqui. Glória a Deus. Eu quero orar abençoando essa aula, para que o Espírito de Deus possa falar com você, amém? Senhor, eu quero colocar essa aula, essa live diante do Senhor. Quero pedir que o Espírito do Senhor possa falar ao coração dos meus irmãos, que os meus irmãos sejam ricamente abençoados pela sua palavra, ricamente abençoados pelo teu Espírito, que eles possam ouvir do Senhor, possam ouvir da sua presença, que eles possam ser tocados, transformados, revestidos do Senhor, e que o Senhor traga riqueza, que o Senhor traga glória, que o Senhor traga poder, graça, unção sobre cada um deles, ó Pai. Eu quero declarar Tua palavra que é viva, Tua palavra que é eficaz na vida, no coração dos meus irmãos, que eles sejam cheios do Espírito Santo e que eles possam ser atraídos pela Sua palavra, pela Sua presença, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Se você tem aí a sua apostila, pega a sua apostila, a apostila vermelha, a nossa apostila número 2. Abra a sua apostila lá na página 165. Página 165. Hoje eu quero falar, né, exclusivamente sobre a parábola das virgens. Nós estamos na nossa última matéria, a volta de Jesus e a visão dos vencedores. Estarei falando sobre a visão dos vencedores aqui, né? E a nossa penúltima aula, que é a parábola das virgens. Amém? Eu quero que você, se você estiver aí com sua Bíblia, tiver como abrir, seja no seu celular ou mesmo na Bíblia de papel, abra lá no livro de Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1. Quero ler essa parábola e depois nós vamos compartilhar das riquezas, daquilo que o Senhor tem para falar conosco aqui nessa aula. Eu creio que o Espírito de Deus vai ministrar no seu coração, ok? Se por um momento eu desviar o meu olhar para uma câmera ou para outra, os irmãos relevem. Estou aqui fazendo uma transmissão aqui, creio que o Espírito de Deus vai falar com você mesmo assim. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu posicionar aqui direitinho. Isso, eu acho que vai ficar bom assim. Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13. A palavra de Deus diz assim. A palavra do Senhor diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Diga comigo assim, 10 virgens. Amém? Lembre-se, são virgens essas pessoas, essas moças a quem o texto está se referindo. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. O noivo aqui é Jesus. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Então aqui nós temos 10 virgens. Essas virgens, elas estão esperando o noivo. O noivo é Jesus. Amém? Elas estão esperando o noivo é Jesus. Dessas 10 virgens, o texto diz que existem 5 virgens que são nécias e 5 virgens que são prudentes.
Então são quantas? São 10 virgens, 5 são prudentes e 5 delas são nécias. E elas estão esperando o noivo, elas estão esperando, se encontrar com o noivo, e o noivo é Jesus. Então, as nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Eis o noivo! Saí ao seu encontro! Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não podemos, para que não nos falte a nós e nem a vós outras. E diante aos que vendem e comprai-o. E saindo para comprar azeite, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, ou seja, as que estavam ali preparadas, entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Senhor, começaram a bater na porta. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Queremos entrar com o Senhor, para estar com o Senhor. Mas o que aconteceu aqui? O que aconteceu? Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Isso aqui é sério. Não vos conheço. Isso aqui é algo que nós jamais queremos ouvir da boca do nosso Deus, do nosso Jesus. E ele diz: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então, olha que coisa aconteceu aqui, né? Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu aqui. Elas chegaram batendo na porta, mas o Senhor não as quis recebê-las. Deixa eu só finalizar aqui no Facebook, que está dando um probleminha aqui. Vamos ver se eu consigo organizar aqui o novo vídeo. Vamos ver. Não deu certo aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui iniciar um novo vídeo. E aí, dá só um minutinho. Vamos ver aqui. Iniciar um novo vídeo no Facebook. Dê só um instantezinho, um segundo. Problemas técnicos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos começar aqui. Fazer uma transmissão ao vivo. Então, vamos lá. Então, veja aqui o que aconteceu. Veja o que aconteceu aqui. Iniciar transmissão. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então, irmãos, vamos lá então. O que aconteceu aqui? Deixa eu só explicar para você. Vou fazer para você aqui uma interpretação de texto. Aqui do texto de Mateus 25, do 1 ao 13, que eu acabei de ler aqui. Aqui nós temos... o texto é chamado de a parábola das virgens. Isso aqui tem tudo a ver com aquilo que nós temos ministrado a respeito do reino dos céus. Porque uma coisa é a salvação, uma coisa é você ser salvo, e você é salvo única e exclusivamente pela graça mediante a fé. É isso que diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 6. Pela graça sois salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é o quê? É dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie. Romanos 10, versículo 9 e 10 diz assim: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em seu coração você crê que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Então a salvação ela vem única
única e exclusivamente pela graça mediante a fé. Não tem nada a ver com a nossa obra, não tem nada a ver com o meu trabalho, não tem nada a ver com o meu compromisso, com o meu encargo. Não, a salvação não. A salvação tem a ver com você olhando para Cristo. A salvação tem a ver com você olhar para Jesus, você ver o sangue derramado e você dizer: eu creio, Ele morreu por mim, eu creio, Ele derramou a vida dele por mim, eu creio, aquele amor que Ele derramou lá na cruz, o sangue derramado de Jesus na cruz é por mim. E então, quando você crê na obra consumada do Cordeiro, a palavra de Deus diz que você é salvo, você é feito filho de Deus, o seu nome então é escrito no livro da vida. Então, a salvação ela vem de que forma? Pela graça mediante a fé. A salvação vem pela graça mediante a fé. Pastor, e o reino? E o reino dos céus? O que é o reino dos céus? O reino dos céus é quando o reino de Jesus vier sobre a terra. É quando Jesus ele virá e ele governará sobre a terra. Ok? Então, o reino, como que eu obtenho o reino? O reino você já obtém ele pelo esforço, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelas obras, né? Por você ser cheio do Espírito Santo, por você ter o que aquelas virgens tiveram. Elas tiveram azeite sobrando na vasilha. E aí, quando o noivo voltou, elas estavam preparadas, porque elas estavam esperando o noivo com azeite sobrando na vasilha. Então, vamos lá para a parábola. Então, olha o que o texto diz. O texto diz assim, Mateus capítulo 25, do 1 ao 13. Então o reino dos céus será semelhante. Então Jesus está usando aqui de uma comparação. Ele está comparando essa história dessas virgens com o reino dos céus. Ele diz o seguinte, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Então nós temos aqui 10 virgens. Para começar, essas 10 virgens são verdadeiras. Essas 10 virgens são nascidas de novo. Até porque ou você é virgem ou você não é. Não tem como ser meia virgem. E você, não, sou meio virgem. Não tem como. Ou você é ou você não é. Ou seja, ou você é filho de Deus ou você não é filho de Deus. Então, essas 10 virgens aqui, sei que eu estou adiantando um pouco, daqui a pouco eu vou explicar melhor. Essas 10 virgens são filhas. Essas 10 virgens, elas são nascidas de novo. Essas 10 virgens, elas são filhas de Deus. Então o texto está dizendo, então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Elas tomaram as suas lâmpadas e elas saíram a encontrar-se com o noivo. Aqui as 10 virgens se referem a cada um dos cristãos. E o noivo se refere a Jesus. A parábola fala do tempo da volta de Jesus. Portanto, a ênfase aqui é o reino e não a salvação. Por quê? Porque essas 10 virgens, elas são nascidas de novo, elas são filhas de Deus e as 10 estavam esperando pelo noivo. E o que aconteceu? Elas estavam esperando pelo noivo, assim como eu e você, nós estamos esperando pelo noivo. Amém, irmãos? Então, Jesus, ele vai voltar. Ele vai voltar de duas maneiras. Jesus, primeiro, ele volta como um ladrão. Ele vem na sua volta às escuras. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia em que Jesus, ele virá. Então, você não espera. Você não sabe o momento em que o ladrão vem para saquear as coisas na sua casa. Um ladrão, quando ele vem para roubar, ele não manda um WhatsApp para você. Fulano de tal, quer dizer que eu vou assaltar sua casa, essa semana, dia tal, irei às 17 horas, então deixe dinheiro guardado, deixe joias, relógio, geladeira cheia, porque eu vou fazer um lanche. Ladrão nenhum, ele fala essas coisas. Porque o ladrão, ele vem em momento em que as pessoas não estão esperando. Ele vem a qualquer momento. Aqueles que talvez estiverem preparados, eles poderão vir o momento em que o ladrão virá para arrebatá-los, para roubá-los. Então, Jesus ele usa esse termo que ele vem como ladrão e ele vem para arrebatar a uma parte da sua igreja. Então você não sabe em que hora o ladrão vem. Então Jesus ele vem como um ladrão. Por isso nós precisamos vigiar para que ele nos encontre acordados, vigilantes, vigiando e esperando a volta dele. Um outro exemplo também da volta de Jesus às escuras, que primeiro Jesus ele vem como um ladrão, ele vem para poder arrebatar. Para poder arrebatar a parte da igreja que está preparada.
Então, outro exemplo que eu quero dar para você é o exemplo da colheita. Então, todo agricultor e qualquer pessoa que trabalha com semeadura, com plantação, com colheita, ele sabe disso. Quando um plantador, quando um semeador, um agricultor, ele semeia ali a sua lavoura, a sua roça, no tempo da colheita, existem dois momentos em que a colheita ela é feita. Primeiro ele vem e ele colhe uma parte que está madura, porque uma parte sempre amadurece mais rápido do que a outra. Então qualquer agricultor, primeiro ele não faz a colheita geral. Não, ele vem e ele colhe, né? E ele faz uma colheita de uma parte da plantação que está madura, que já está pronta. Assim também será na volta de Jesus. Jesus ele vem às escuras, ele vem como um ladrão, ele vem para poder colher uma parte da igreja que está pronta, uma parte da igreja que está preparada, uma parte da igreja que são como essas virgens que estão acordadas, estão com azeite sobrando na vasilha, esperando o noivo vir para as bodas do Cordeiro. Então, eu e você, nós temos que ser, né, como aqueles que estão esperando o Senhor. E o Senhor vem como ladrão, ele vai nos encontrar vigilantes e ele vai nos arrebatar para o trono. E nesse segundo exemplo, nós também temos que estar preparados. Nós temos que ser essa parte da colheita que está pronta. Porque primeiro o Senhor vem e ele colhe uma parte que está pronta. E aí depois, o agricultor ele vem e ele colhe o restante, né, de toda a sua plantação que está pronta. Então, pastor, o que tem a ver, né, com a volta de Jesus, esse exemplo? Então, vamos lá. Primeiro, Jesus ele vem, ele arrebata uma parte da igreja que está pronta, que está preparada. Ele colhe uma parte da lavoura que está pronta. Isso é chamado da volta do Senhor às escuras. Eu vou ler para você daqui a pouco alguns versículos onde eu vou mostrar sobre isso. E aí, depois, Jesus primeiro ele vem aqui, ele arrebata uma parte da igreja, e aí o anticristo, né, ele já se manifestou, depois vem 3 anos e meio de grande tribulação, e depois desses 3 anos e meio de grande tribulação, um relógio começa a ser contado, Jesus volta depois desses 3 anos e meio de grande tribulação, de grande perseguição. Aí depois disso ele vem e ele arrebata novamente aqueles crentes que ficaram aqui na terra, que passaram pela grande tribulação, que foram perseguidos pelo anticristo, eles subirão e encontrarão o Senhor nos ares. E aí é a colheita final do Senhor. Aí nisso, Satanás ele será preso, porque começa o reino milenar de Jesus. E aí nessa volta do Senhor Jesus, que é uma volta propriamente dita, não arrebatamento. Primeiro o arrebatamento, depois vem a volta do Senhor. Jesus volta lá no Monte das Oliveiras, e ele vem e ele traz consigo o galardão de cada um desses crentes. E aí aqui nós seremos julgados no tribunal de Cristo. Eu e você, todos os crentes da história, nós compareceremos diante do Senhor no tribunal de Cristo. E o Senhor virá com o galardão de cada um. Se você for tido como vencedor, como uma virgem que estava esperando o Senhor, você vai participar do reino milenar do Senhor, né? Você vai ter uma posição no reino milenar do Senhor. Ou seja, você vai ter uma posição, você vai ter uma coroa, você vai ter um trono, você vai governar juntamente com o Senhor. Então, aqui na parábola dessas 10 virgens, as 10 virgens eram filhas. As 10 virgens eram nascidas de novo. Por quê, pastor? Porque o Senhor jamais vai chamar de virgens, né, aqueles que não são filhos, ok? Então, aqui essas 10 virgens são filhas. E o texto diz que elas adormeceram. Elas adormeceram, ou seja, elas morreram. Elas morreram. Na palavra de Deus, você não vai encontrar na palavra de Deus dizendo que os filhos de Deus morrem, mas diz que eles adormecem. Eles adormecem. Então, elas adormeceram. E aí, depois, elas ressuscitaram. E aí, quando elas ouviram a voz do noivo, porque olha o que o texto diz. O texto diz o seguinte: mas à meia-noite, ou seja, a meia-noite é o momento de profundo sono, né? À meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Eis o noivo. Então Jesus ele vai voltar no momento onde aqueles que estiverem esperando a sua volta, eles ouvirão a sua voz, eles serão arrebatados. Mas à meia-noite eis o noivo, saía ao seu encontro,
Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram aos prudentes: dai-nos do azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e nem a vocês. Ide aos que vendem e comprai. Elas saíram para comprar quando chegou o noivo, e eis que elas estavam apercebidas, e entraram juntamente com ele para as bodas, e aí fechou a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então, aqui, irmãos, o texto diz que nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor vai voltar. Por isso nós precisamos esperar pelo noivo. Precisamos esperar pelo noivo. No nosso coração nós precisamos clamar para que o noivo venha, para que Jesus venha, para que o reino dos céus venha, para que o governo de Deus venha sobre nós, venha sobre a terra. Então aqui está de maneira bem clara, essas 10 virgens, né, elas são a representação de todos os crentes, e o noivo é Jesus. Essa parábola, ela fala do tempo da volta de Jesus. Portanto, a ênfase aqui não é a salvação, mas a ênfase aqui é o reino de Jesus, é o reino dos céus. O reino milenar também é chamado de o reino dos céus. Então, a ênfase dessa parábola não é a salvação, mas a ênfase aqui é o reino de Jesus, é o reino dos céus. Então, nós precisamos separar os textos que falam sobre salvação e o texto que fala sobre o reino dos céus. Porque senão começa a ter uma salada, né, na mente dos irmãos, e os irmãos não entendem. Porque se você não souber que uma coisa é a salvação, a outra coisa é o reino, daqui a pouco você está embananando os textos e você não sabe do que se trata o texto. Então eu quero mostrar para você aqui alguns pontos que falam a respeito disso. Então nós estamos aí na sua apostila, na página 164. Primeiro, quero falar para você do significado dos números. Há 3 números na Bíblia que representam a perfeição e a completude. Primeiro, o número 3. O número 3 fala da perfeição e a completude de Deus. Por quê, pastor? Porque Deus, ele é Pai, Deus, ele é Filho, Deus, ele é Espírito Santo. Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então fala da completude da divindade. Deus, ele é divino. Deus, ele é completo. Deus, ele é perfeito. Ele é santo. Ele é poderoso. Ele é onipresente, está em todos os lugares, onisciente, sabe todas as coisas. Ele é onipotente, ele tem todo o poder. O nosso Deus, ele é divino, ele é poderoso, ele é completo. Ele é completo, né? Ele é em completude, em poder. Nosso Deus, ele é extraordinário, maravilhoso. Ele é santo. Então o número 3 fala da perfeição e da completude de Deus. O número 7, ele aponta para a perfeição e a completude da ação de Deus no tempo. Então, por exemplo, a semana tem 7 dias. Fala de um tempo completo, né, da ação de Deus no tempo. O número 7, então, é um número completo, que fala dessa completude da ação de Deus no tempo. O número 10 fala da perfeição e a completude humana. Da perfeição e a completude humana. Por isso nós temos aqui no texto 10 virgens, ok? E o número 12 fala da perfeição e a completude da ação de Deus na eternidade. Então nós temos 12 meses no ano, nós temos 12 apóstolos, né? Então, o número 12 fala da perfeição e a completude da ação de Deus em relação à eternidade. Então, assim, o fato de serem 10 virgens aponta para os cristãos de todas as épocas. De todas as épocas, desde Adão até o último homem que irá nascer de novo. O número 10 fala da completude da ação de Deus em relação ao homem, em relação à humanidade. O número 10 fala, do trabalhar de Deus na vida do homem, desde o primeiro até o último homem que foi salvo, que será salvo diante de Deus. O número 5
por sua vez, ele aponta para a responsabilidade. Mas podemos ver o motivo disso em nossas mãos. Então, para que você pegue um objeto com força, então aqui eu tenho aqui a minha garrafa d'água. Para que você pegue a sua garrafa d'água, né, de maneira assim completa, sem correr risco dela cair, com força, com plenitude, você precisa pegar com a sua mão, com os seus 5 dedos, para que haja firmeza. Então, o número 5 aponta para a responsabilidade, né? O número 10 aponta para aqueles que nasceram em Deus desde o início até o final. Ok? Então, esses são os significados dos números. Segundo, quem são essas virgens? As virgens aqui no texto, né, que elas morreram, elas adormeceram, porque a palavra morte para os filhos de Deus ela não é aplicada. Os filhos de Deus não morrem, eles adormecem, ou seja, eles voltam para o Pai. Nós tivemos o falecimento, não sei se foi o início do ano ou no ano passado, de um grande homem de Deus chamado Billy Graham, alguém que tem grande influência no nosso ministério, na vida do pastor Luiz. E Billy Graham, ele falou assim, como ele já era bem velhinho, bem idoso, ele disse assim: quando disserem que Billy Graham morreu, não acredite, porque Billy Graham apenas voltou para casa. Quer dizer para você que a morte dos filhos de Deus, para Deus, significa uma volta para casa. Você está voltando para a sua casa, voltando para os braços do Pai. Quero lembrar para você que quando um filho de Deus morre, quando um crente morre, a palavra de Deus diz que a festa nos céus. Não é verdade? Pastor, como assim? Não é no sentido de quando um filho de Deus é salvo? Sim, quando um filho de Deus é salvo, a festa nos céus. Mas quando um filho de Deus morre, para Deus é a volta para a casa de um filho. Você está voltando para casa. Então, quando um filho de Deus morre, é muito diferente você ir no funeral de um ímpio e no funeral de um crente. No funeral de um ímpio, a maioria das pessoas tem certeza que ele morreu e foi para o inferno. Mas no funeral do crente, às vezes os crentes cantam. É lógico que a gente sofre aquele sofrimento que nós não teremos mais aquela pessoa do nosso lado. Quando um irmão precioso morre, ele não está mais conosco, mas ele está diante de Deus. Então, quando um filho de Deus morre, ele vai para o paraíso. Paraíso tem mais 2 nomes, também é chamado de Ser de Abraão e Terceiro Céu. Ok? É o lugar onde o filho de Deus ele vai. Pastor, e o ímpio? O ímpio, quando ele morre, a palavra de Deus diz que ele vai para um lugar chamado Hades, ou seja, ele vai para o inferno, ele já está condenado. Então, para que você possa entender, primeiro haverá a ressurreição dos crentes. Esses crentes eles vão ressuscitar antes do milênio, quando acontecer a volta de Jesus, quando Cristo estiver nos ares e a trombeta tocar e Cristo voltar, então aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar, eles vão encontrar com Jesus. E aí o que vai acontecer? O Senhor ele vai distribuir o galardão tanto para aqueles que foram arrebatados, tá entendendo? 3 anos e meio antes, quanto para aqueles que acabaram de ressuscitar. O Senhor virá com o galardão, ele vai entregar o galardão para os seus filhos, né? Muitos vão receber galardão. O que é galardão, pastor? Galardão é a recompensa. Lembre-se, a salvação é pela graça mediante a fé, mas o reino é pelas obras. O reino é por você se parecer com Jesus. E se você se parecer com Cristo, se você tiver obras, se as suas obras permanecerem, todavia como através do fogo, se as suas obras forem ouro, prata, pedras preciosas, se você tiver azeite sobrando na botija, como tinham aqui essas virgens prudentes, então você será tido como vencedor. Então você vai ouvir do Senhor: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Entra para o gozo do seu rei, do seu Senhor. Você vai receber autoridade para governar. Então, na próxima aula, que vai ser segunda-feira, eu vou falar sobre isso, sobre a parábola dos talentos. Eu vou falar sobre isso, sobre essa recompensa. Mas a questão é, quando você se encontrar com o Senhor no tribunal de Cristo, o tribunal de Cristo não é para condenação, mas ele é para recompensa ou para disciplina. Tudo que você está fazendo aqui, nos seus dias de vida, ele vai ser contado diante do Senhor. Se você é um crente cheio do Espírito, alguém apaixonado, alguém que tem obras, dedicado ao Senhor, alguém que ama as vidas, que ama o Evangelho, se você tiver azeite na botija,
você vai poder entrar para as bodas do Cordeiro. Porque o que aconteceu aqui com o texto? O Senhor, ele volta, aquelas 5 virgens, elas ressuscitam, então por isso elas são crentes, são filhas de Deus, e aí 5 delas têm azeite sobrando, 5 delas não têm azeite sobrando. E o que acontece? Aquelas 5 que têm azeite sobrando, o azeite, lembra, o azeite é sempre na botija e na lamparina. Ok? Na lamparina, elas estavam ali com as suas lâmpadas acesas. Naquela época, é lógico, não havia lâmpada, ou melhor, não havia luz elétrica. Então, como que tinha luz? Era através de lamparina. Lamparina, você colocava o óleo, colocava o azeite, e você acendia e fumegava, então você tinha, né, ali luz. Você tinha ali luz. Então, 5 daquelas virgens, elas tinham azeite sobrando. Elas são chamadas de prudentes. E 5 não tinham azeite sobrando, elas eram chamadas de quê? De nécias, de virgens nécias. Sabe, irmãos, eu não quero ser chamado pelo Senhor de nécio. Eu não quero ser chamado pelo Senhor de alguém imprudente. Não quero viver a minha vida inteira e aí lá no final eu descobri que eu não poderei receber a recompensa do Senhor porque eu não tinha azeite sobrando. Não quero que isso aconteça, pelo contrário, não quero que isso aconteça, eu quero ser encontrado fiel diante do Senhor. Na volta do Senhor, eu e você precisamos ser encontrados fiéis, precisamos ter azeite sobrando. E aí aquelas 5 pediram, vocês poderiam nos dar azeite, porque o nosso azeite acabou. E aí o que elas falaram? Olha, nós não podemos dar azeite para vocês, porque se nós dermos azeite para vocês, nós ficaremos sem. E nós não queremos ficar sem, então vocês podem ir comprar azeite. E aí elas saíram para comprar azeite. O que aconteceu? O Senhor, ele permitiu que aquelas 5 virgens prudentes pudessem entrar para as bodas do Cordeiro. Pastor, o que é as bodas do Cordeiro? É o reino milenar de Jesus. E aquelas outras 5 virgens, elas ficaram fora da bodas do Cordeiro. Então, pastor, aquelas virgens, o que significa? Aquelas 5 que entraram para bodas do Cordeiro, elas foram encontradas fiéis diante do Senhor. Por isso, elas ouviram do Senhor, né? Não aqui, mas em outro texto diz que servo bom e fiel. Né? Em outro texto, em outra parábola. O que nós precisamos anseiar de ouvir de Deus é isso. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. É isso que nós precisamos ouvir do Senhor, que nós somos servos bons e fiéis. E aí aquelas outras 5, elas chegaram, deram com a cara na porta e o Senhor disse para elas, né? Elas disseram, Senhor, abre-nos a porta. Mas o Senhor respondeu, em verdade, não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Esse não vos conheço aqui significa que elas não tinham intimidade. Elas não conheciam o coração do Senhor. Não significa que elas não eram filhas. Porque lembre-se, esse texto não está falando de salvação, que está falando de reino. Está falando de reino. É por isso que muitos crentes acreditam na perca da sua salvação. Porque quando o Senhor fala para elas aqui, em verdade vos digo, não vos conheço. Esse não vos conheço aqui não vos conheço na intimidade. Não vos conheço, né, de vocês andarem comigo no dia a dia. Entendeu? Vocês apenas foram salvas, mas não tiveram relacionamento comigo. Aquelas 5 virgens que tinham azeite sobrando, que estavam apercebidas, que estavam esperando o seu noivo, elas tinham azeite sobrando. Elas andavam com o Senhor, elas viviam com o Senhor, elas eram cheias do Espírito Santo. Então, na volta do Senhor Jesus como ladrão, que ele virá aqui, lembra do exemplo aqui, 3 anos, ele vai vir antes da grande tribulação. Quando o Senhor vier, aqueles que estiverem esperando a volta dele aqui, forem como essas virgens que estão olhando para o Filho, estão clamando a volta do Filho, estão dizendo, volta Senhor, queremos o seu reino, Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós queremos o seu governo. Esses que estão esperando o Senhor, eles serão arrebatados. Então eu e você, nós não estamos esperando a segunda vida do Senhor, quando ele virá e todo olho verá e toda língua o confessará. Não, nós estamos esperando a volta do Senhor como um ladrão, estamos esperando ser arrebatados para as bodas do Cordeiro. Sabe, irmãos, precisamos ser virgens
que têm azeite sobrando na botija. Precisamos ser filhos que têm azeite sobrando na botija. Eu quero que as pessoas olhem para mim e me vejam como homem de Deus, e me vejam como, alguém cheio do Espírito, me vejam como alguém que é referência, alguém que é homem de Deus, alguém que está atrás, de uma recompensa, que está atrás, de ganhar vidas, de ganhar cidade para o Senhor. É isso que eu quero que as pessoas vejam em mim, alguém cheio do Espírito. Então, é isso que você precisa desejar, que as pessoas vejam em você, alguém cheio do Espírito. Sabe, irmãos, quero contar para você algo a meu respeito. Eu converso com todas as pessoas no meu trabalho. Converso com todo mundo, eu brinco com todo mundo, mas daqui a pouco eu estou convidando todo mundo para ir no culto. Estou convidando as pessoas para poder participarem da célula. E dessa maneira nós temos ganhado pessoas aqui na cidade e temos feito a diferença. Dessa maneira, se aproximando das pessoas, sendo alguém que é uma pessoa comum, mas que na verdade tem azeite sobrando dentro da botija. Você precisa ter azeite sobrando dentro da botija, porque nós estamos esperando a volta do Senhor. Nós estamos esperando que Jesus volte para nos arrebatar e estamos esperando receber a recompensa e entrar para as bodas do Cordeiro. Essas 5 virgens que entraram para as bodas do Cordeiro significa que elas receberam a herança da recompensa. Receberam uma recompensa do Senhor. Pastor, e aquelas 5 virgens foram lançadas no inferno? Não, elas são filhas, são salvas, mas elas não conheciam o coração do Senhor. Elas vão participar do reino? Sim, vão participar do reino, mas elas não vão ter posição. Não vão ter posição. Entendeu? E qual que vai ser o sentimento dessas virgens que não foram encontradas fiéis e com azeite na botija? Eu poderia ter tido azeite na botija, mas eu não tive. Eu me preocupei mais com as coisas do mundo, não procurei comprar o azeite antecipado. Então eu poderia estar reinando com o Senhor, poderia ter uma posição de glória no governo do Senhor, mas eu não quis. Eu não tive obras, eu não fui cheio do Espírito. Entendeu? Então eu quero dizer para você, esse é o tempo da graça. Esse é o tempo onde você pode ser cheio do Espírito. Esse é o tempo onde você pode experimentar da glória e do poder de Deus. Nós estamos aqui anseiando o arrebatamento, sermos encontrados como virgens, e nós somos virgens porque somos filhos, encontrados com os olhos abertos, esperando a volta do noivo. Você está esperando a volta do noivo? Amém? Olha para o céu, levante a mão para o céu onde você está, diga assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos dizer 3 vezes? Vamos lá? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A última vez. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós esperamos a volta do Senhor. Oh, meus irmãos, será um dia glorioso, o dia do arrebatamento. E depois o Senhor vem e todo olho o verá. É a volta do Senhor propriamente dita, ok? Então, quem são essas virgens? Essas virgens aqui são pessoas que nasceram de novo, pessoas que tiveram uma experiência com o Senhor. Eu e você fazemos parte dessas virgens. Essas virgens são aqueles que nasceram de novo, são filhos e filhas do Senhor. Por quê, pastor? Porque a Bíblia jamais usa a expressão virgem para se referir ao ímpio pecaminoso. Jamais, jamais. O ímpio pecaminoso jamais é chamado de virgem, O texto, porém, fala de 2 classes de virgens, as nécias e as prudentes. Muitos comentaristas tomam as virgens nécias como não salvas, mas eu creio que elas eram crentes pelos seguintes motivos. Quero falar para você aqui alguns motivos que nós cremos que elas eram crentes, que elas eram filhas de Deus. Vamos lá, são pelo menos aqui 12 motivos. Primeiro, as 5 virgens eram virgens. As 5 eram virgens. Esta questão nunca é colocada em dúvida. Então não há dúvida aqui de que elas são virgens, ok? Segundo, a luz nas suas lâmpadas, assim como nas lâmpadas das virgens prudentes. Independentemente do que consideramos ser luz no texto, devemos aplicar também às virgens nécias, porque ambas tinham luz nas suas lâmpadas. Essas lâmpadas aqui, essa luz, essas lâmpadas apontam para o nosso espírito. O nosso espírito é uma lâmpada que foi acesa no dia em que o Espírito de Deus veio habitar dentro de nós. Não é porque aquelas 5 virgens foram reprovadas, porque elas não puderam entrar para as bodas do Cordeiro, que é o reino milenar de Jesus, que elas não eram
virgens, ou que elas não eram crentes, que elas não eram filhas. Elas eram filhas sim, mas que perderam o tempo da volta do Senhor. Terceiro, todas foram se encontrar com o noivo. Só do fato de alguém se encontrar com o noivo significa que era virgem, que era salva. Então não tem por que nós acreditarmos que essas virgens, elas não eram de fato virgens ou não eram salvas. O incrédulo nunca irá ao encontro do noivo. O incrédulo nunca irá ao encontro do noivo, como um bandido vai ao encontro da polícia. Ok? Então, o Senhor jamais chama o ímpio que vive no pecado lá de fora de virgem. Se é virgem, se tem lâmpada acesa, é porque nasceu de novo. Qual que é a grande mentira do diabo? Muitas vezes que ele tenta falar na nossa mente é que por causa dos nossos pecados, das nossas falhas, o Senhor muitas vezes diz: você não é virgem, você não é filha, você não é filho, olha os seus pecados. Alguém como você não pode ser virgem, não pode ser filho. Olha para você, olha no espelho, veja suas falhas, veja aí, né, o seu comportamento, veja aí o tanto de problema que tem. Será que você é virgem? Você não deve ser filho, porque você não tem cara de filho. Essa é a voz do diabo falando na sua mente. Mas nesse momento você precisa repreender. Ok? Porque você é filho, você é virgem, você é nascido de novo. Você teve uma experiência com o Senhor. Quarto, à meia-noite ouviu-se um grito. Esse grito aponta para a voz do arcanjo. Na última trombeta, o grito é para todas as virgens, porque o Senhor virá, né, quando a última trombeta tocar e quando a voz do arcanjo for declarada. É nesse momento que o Senhor vai voltar. Ok? Quinto, há óleo nas lâmpadas. Ainda que não esteja sobrando nas vasilhas, o óleo aponta para o Espírito Santo. O óleo aponta para o Espírito Santo. Todas as 10 virgens, sexto, todas as 10 virgens estavam dormindo. Dormir aqui significa que elas estavam mortas, elas tinham morrido. Mas como eu falei para você, a Bíblia jamais diz que um crente morre, mas diz que o crente, ele dorme. Se for assim, as 10 ressuscitaram. O ímpio só irá ressuscitar no fim dos 1000 anos. Isso aqui é interessante, porque o que acontece? Ao ouvir a voz quando o Senhor voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão. Os mortos em Cristo são aqueles que nasceram de novo em todas as épocas, ok? E pastor, e o ímpio, aquele que morreu sem Jesus? Ele volta lá no final, depois do milênio, depois dos 1000 anos de governo do Senhor, e aí que esses mortos, os mortos que morreram sem Jesus, que estão no inferno, eles vão ressuscitar. Mas eles vão ressuscitar, a situação deles vão piorar. Por quê? Porque eles vão ser lançados dentro do lago de fogo, junto com Satanás e junto com o anticristo. Então, o ímpio já está aflito. Me perdoa a expressão, ele já está lascado. Ele já está condenado. E a situação dele vai piorar, porque ele será condenado ainda mais uma vez. Sétimo, todas as prudentes vão com o noivo. Depois as nécias também vão. Todas são levadas, mas só as 5 prudentes entraram para a festa. Né? Oitavo, a diferença entre as virgens recai sobre a conduta e não sobre a natureza, porque não há nenhuma discussão de que elas eram virgens, a natureza delas era de virgens. Quando eu falo de virgens, é porque elas eram nascidas de novo. A única diferença, né, entre elas, né, era a respeito, né, era a respeito da conduta delas, se elas tinham azeite sobrando ou não. A questão aqui não era se eram virgens ou não, mas é o seguinte: você tem azeite sobrando ou não? Você é cheio do Espírito Santo ou não? A sua lâmpada está fumegando, está pegando fogo ou não? Você é um crente cheio do Espírito ou não? Você é cheio da unção de Deus, sim ou não? Porque se você for cheio de Deus, se você for cheio do Espírito, quando o Senhor voltar, ele vai te encontrar, ele vai te arrebatar, e aí você será arrebatado pelo Senhor. Amém? Então, sabe, irmãos, a diferença entre as virgens recai sobre a conduta e não sobre a natureza, né? Alguns eram cheios de espírito, outras não. Alguns cheios de azeite, outras não. A única diferença é que se elas são nécias ou prudentes, ou se elas são falsas ou verdadeiras, né? E não se são falsas ou verdadeiras. Até porque não existe uma virgem falsa. Nono, se
Se o noivo não tivesse demorado, não faltaria azeite e todas entrariam. A questão é ter azeite sobrando. A questão não é se você tem azeite hoje. A questão é, tem azeite sobrando, sim ou não? Tem azeite sobrando na botija? Você é cheio do Espírito, você é cheio do fogo, você é cheio da glória, tem poder de Deus na sua vida, tem unção de Deus na sua vida. O Senhor não chamou você para ser mais um crente no meio da multidão. Crente, tem muito crente por aí. Mas a questão é, você é um crente cheio do Espírito? Nós precisamos ser cheios do Espírito. Pastor, como que eu sou cheio do Espírito? Você é cheio do Espírito quando você ora, você é cheio do Espírito quando você louva, quando você adora, você é cheio do Espírito lendo a palavra, lendo o Evangelho. Nós falamos tanto da graça, mas se você não lê no seu dia a dia a graça, a palavra do Senhor, o Evangelho do Senhor, você não vai ser cheio do Espírito. Na metade de setembro, nós teremos o nosso jejum do segundo semestre, onde nós estaremos lendo um livro do nosso pastor Wilson, né, de São Paulo, né? Inclusive, vou até adiantar para os irmãos, esse livro ele vai custar R$15. Nós vamos jejuar 21 dias, 3 semanas. Nós vamos ler esse livro, que é um capítulo por dia, e nós vamos jejuar. Eu vou dar maiores informações para os irmãos, nas células, nos cultos, mas é R$15, já vai juntando aí, né, esse dinheiro para você poder ter esse livro em mãos, livro que nós vamos estudar. Então, quem que é o crente do Espírito? Ele é um crente que ele busca o Senhor. Ele busca o Senhor e até mesmo ele jejua para poder se encher mais do Senhor, para poder matar a sua carne, para poder se encher do Espírito. Você, meu irmão, foi chamado para ser cheio do Espírito. Você foi chamado não para ser mais um no meio da multidão, mas para ser um que faz a diferença, para ser um que se parece com Jesus, para ser um que manifesta a glória. O Senhor ele nunca compara o filho com o ímpio, não. Mas entre os filhos ele vai arrebatar alguns. Quem que ele vai arrebatar? Aqueles que são cheios do Espírito. São aqueles que são primícias. São aqueles que estão esperando o noivo. São aqueles, né, que têm azeite sobrando na botija. Essa é a questão. Você tem azeite sobrando na botija ou não? Você é cheio do Espírito ou não? Pastor, quem que é esse que tem azeite sobrando na botija? É aquele que é maduro na palavra da justiça. É aquele que entendeu a palavra da graça. É aquele que aprendeu, né, a palavra, o evangelho, o amor, o perdão, que ele é amado. Você não é salvo, né, pela sua conduta. Você não é salvo pela sua obediência. Não, você é salvo pela graça mediante a fé. É a partir do momento que você é salvo, você é filho. Agora o que se espera de você é obediência ao rei, obediência ao general, obediência ao Senhor, é olhar para o Senhor, é obedecer o Senhor, é seguir o Senhor, é ser cheio do Senhor, é ter azeite sobrando na sua botija. Ok? Se o noivo não tivesse demorado, não faltaria azeite e ambas entrariam. Por isso nós precisamos ter uma fé que permanece, que prevalece, que se fortalece no dia a dia. Hoje, conversando com uma irmã muito preciosa que Deus nos deu, eu estava falando para ela sobre o batismo, né, nas águas, e falando para ela que nós teremos um batismo em novembro e eu quero que ela se batize. E ela me perguntou, pastor, mas não é muito apressado isso? Né? Porque vai que eu decepciono o Senhor, a igreja está esperando algo de mim. Quero dizer para você, né? Eu só espero aquilo dos irmãos, aquilo que o Senhor espera. Espero que os irmãos sejam fiéis. Ela me perguntou, pastor, mas alguns dos que se batizaram se desviaram? Eu falei, sim. Nós batizamos 5 pessoas na nossa igreja já. Dessas 5, 2 se afastaram. 2 não estão caminhando conosco. Mas eu posso dizer para você, elas permitiram não estarem mais cheias do azeite. Você percebe? O Espírito Santo está lá dentro delas. Elas estão afastadas do Senhor, estão afastadas da comunhão da igreja. O Senhor está lá habitando dentro delas, mas elas não estão, né, mais cheias do Espírito. Mas o que se espera de você é que você permaneça. Como, pastor, que eu posso permanecer? Que você tenha uma fé saudável, uma fé que prevalece, que permanece, que se fortalece no dia a dia. Sabe, irmãos, eu vou fazer 20 anos de convertido. Sabe, nunca passou pela minha cabeça de me desviar, de voltar para o mundo, porque eu fui totalmente conquistado pelo Senhor, fui totalmente atraído pelo Senhor. Sei que às vezes vem aflições, vem luta, mas eu vou desviar por causa disso? Não, lógico que não. Então eu vou olhar para o Senhor, vou crer no Senhor, Deus vai me abençoar e Ele vai me dar vitória. Então você vai permanecer. O que o Senhor espera de você é que você tenha uma fé que prevalece, uma fé que permanece, uma fé que vai até o final. E se você olhar para o Senhor,
você vai ser sempre cheio do Espírito, ok? Então é isso que o Senhor espera de você, que você seja firme e forte na fé. No versículo 9, se diz que o azeite é comprado. Lembra? Elas saíram para comprar o azeite. Então, a salvação é pela graça mediante a fé. Mas ser cheio do azeite fala de você comprar. Fala de dedicação. Fala de você olhar para o filho, de você seguir o filho, de você obedecer o filho. A salvação vem quando você olha para o filho. Mas o reino vem quando você anda com o filho. Andar com Jesus. Ter vitória com Jesus. Prevalecer com Jesus. Essa é a vontade dele. Né? Então, você precisa comprar o azeite. O azeite não é de graça. O azeite ele é vendido. Vendido. Você precisa comprar o azeite. Comprar unção. Comprar unção. É isso que se espera, né, do crente. É que ele adquira esse azeite orando, buscando, meditando na palavra. Como que você quer ser cheio do Espírito se você não lê a Bíblia? Como que você quer ser cheio do Espírito Santo se você não ora, se você não busca a face de Deus? Eu tô até eu quero começar... Quero convidar você para orar comigo todo dia de manhã. Tem acordado todo dia mais cedo para poder orar. Quero convidar você a acordar um pouco mais cedo para orar. Orar antes de trabalhar. Orar antes de fazer as coisas do dia a dia. Para você se encher do Espírito Santo. O Senhor mandou vigiar, indicando que a parábola é para os crentes. Ok? Então essa parábola é para os crentes. Por isso nós precisamos vigiar. Terceiro, as lâmpadas. Todas as 10 virgens tinham lâmpadas. Na Bíblia, a lâmpada pode significar pelo menos 4 coisas. Eu quero ler aqui com você. Salmo 119, 5. Olha o que diz. Salmo 119, 105. Diz assim. Salmo 119, 105. Olha o que diz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aquele que é filho de Deus, que tem a lâmpada acesa no Senhor, ele jamais vai andar em trevas. Aquele que tem óleo, tem azeite... Aquele que permanece, ele jamais andará em trevas, jamais andará em escuridão. Então, você que anda com o Senhor, saiba, o Senhor jamais vai permitir que você ande em trevas, que você ande em escuridão. Mas tudo isso depende de você buscar a face do Senhor. Amém? Outro texto também, Provérbios 20, 27. Provérbios 20, 27. Olha o que diz. Provérbios 20, 27. Diz assim: o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, o qual examina o mais profundo do seu ser. Então, o nosso espírito é a lâmpada do Senhor. O Espírito de Deus, presta atenção, o Espírito de Deus, no momento em que você creu na obra consumada da cruz, ele veio habitar dentro de você, dentro do seu espírito. O seu espírito antes estava morto, mas o Espírito de Deus veio e acendeu a sua lâmpada, que é o seu espírito. Então agora você é filho, você tem uma lâmpada, você está aceso em Deus. Amém? Pela simples lógica, podemos concluir que as lâmpadas tinham função de ter luz, de conter o azeite, apontado para o testemunho do crente e para o espírito humano. Ter lâmpada acesa é ser salvo, assim como ter um testemunho aponta para ser cheio de obras. Uma coisa é ter a lâmpada acesa, que aponta para a salvação. Você estava morto, mas ele te deu vida quando você estava morto nos seus pecados. Agora, outra coisa é ter o azeite sobrando. Isso fala do nosso testemunho, fala de ter uma vida cheia do Espírito Santo. Quarto, a diferença entre as virgens. Qual que é a diferença entre as virgens? É que uma delas tinha azeite sobrando e por isso elas eram chamadas de virgens prudentes. E as outras não tinham azeite sobrando, por isso elas foram chamadas de virgens nécias. Então essa é uma questão, ser prudente ou ser nécia? Que tipo de crente você quer ser? Que tipo de crente você quer ser? Aquele que é prudente ou aquele que é nécio? Lá em Mateus 7, capítulo 7, versículo 24 ao 26, falam de 2 construtores. Um edificou sua casa sobre a rocha, e aí vieram as tempestades, vieram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, mas não desabou. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Isso aqui é o mesmo de ter azeite sobrando na botija, mas está falando no outro sentido, de que o Senhor é a nossa rocha e nós estamos edificados sobre a rocha. Mas também fala de outro crente, que ele edificou sua casa,
mas edificou sua casa sobre a areia. Os mesmos problemas que aconteceram com o crente cheio do Espírito, que tinha azeite sobrando, que edificou sua casa sobre a rocha, aconteceu com esse. Porque vieram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa desabou. Foi grande a sua ruína. Então, você percebe aqui? Então, tanto as virgens que tinham azeite sobrando, quanto o construtor que edificou sua casa sobre a rocha, são chamados de construtores de virgens sábias, prudentes, inteligentes, que tiveram azeite sobrando, edificaram sua casa sobre a rocha. Mas aquele crente que edificou sua casa sobre a areia, que ele não tinha azeite sobrando na sua botija, ele foi chamado de virgem construtor imprudente, ou seja, irresponsável, porque ele não tinha azeite sobrando e nem construiu sua casa sobre a rocha, ok? Sexto, o azeite nas botijas, nas vasilhas. Então, o azeite estava nas vasilhas e ali naquelas vasilhas, né, estavam ali as lamparinas que acendiam o pavio. O óleo na lâmpada fala do Espírito Santo no interior do crente. Então olha aqui alguns versículos. Ezequiel 36, do 26 ao 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis os meus estatutos e guardeis os meus juízos. Esses dias para trás, 2 pessoas me falaram: pastor, eu estou com um coração duro. Quer dizer para você, sabe o que amolece um coração duro? Azeite. O óleo que é o que amolece o coração duro. O Senhor, ele já amoleceu o seu coração. Jamais diga que o seu coração é duro. Pelo contrário, você recebeu um coração novo. Você recebeu um espírito novo. Seu coração não é duro. Não é duro. Seu coração é amolecido. Porque você ouve a voz de Deus. Você ouve a palavra de Deus. Você é filho de Deus. Agora o Espírito de Deus, ele está em você. Sabe, irmãos, quando o sol ele bate no barro, o barro endurece. Mas quando o sol vem sobre a cera, mesmo o sol, a cera derrete. Você não é um barro que endurece, mas você, né, é uma cera que derrete. Você tem um coração quebrantado na presença do Senhor. Outro texto, Efésios 1,13. Eis que também vós, depois que ouvistes a palavra do evangelho da vossa salvação, então o evangelho vem pela salvação, a salvação vem pelo evangelho, tende nele também crido. Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. No momento em que você creu, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Provérbios 20, 27. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha o mais íntimo do seu corpo. 1 João 3, 24. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, que ele nos deu o seu Espírito. Então o Espírito de Deus habita dentro de você. Você é casa de Deus, você é habitação de Deus. Ter o azeite nas lâmpadas aponta para a nossa salvação. Se somos salvos, possuímos o Espírito Santo em nós. Portanto, temos azeite nas lâmpadas. Por outro lado, o óleo nas vasilhas significa ser cheio do Espírito. É ter o óleo adicional, ser transbordante. Ser cheio é uma questão de busca constante. Depois de receber o Espírito Santo, na regeneração, o Senhor está interessado se temos óleo extra. Ou seja, se somos cheios do Espírito Santo. O novo nascimento é de graça, mas ser cheio do Espírito... O novo nascimento é de graça, mas ser cheio do Espírito é uma questão de pagar um alto preço. Eu quero dar um exemplo para você que eu preparei aqui. Quero dizer para você, quero dar um exemplo de um copo. Oh, meu Deus, derramei água aqui na minha Bíblia. Glória a Deus. Vamos lá, quero dar um exemplo para você. Esse era você antes de nascer de novo. Você era um copo. Nesse caso aqui, o copo está limpo. Mas quando você não era filho de Deus, você era um copo cheio de entulho, cheio de pecado, cheio de morte, cheio de ressentimento, cheio de coisas dentro de você. Mas o que o Senhor fez? Ele lavou você. Ele lavou você. E o que ele fez? Ele colocou o Espírito dele dentro de você. O Espírito Santo ele veio habitar dentro de você. Então você percebe? Esse aqui é um copo com água. Esse copo ele foi feito, criado para ter água dentro. Ou seja, água que aponta para o Espírito Santo. Mas qual que é a vontade de Deus? Não é que você tenha apenas água pela metade. A vontade de Deus é que você seja cheio dele.
cheio do Espírito. Quanto mais você se alimenta do Senhor, mais cheio do Espírito você se torna. Quanto mais você lê o Evangelho, você ora, você adora, mais cheio do Espírito você é. Então você percebe? É uma questão de buscar a Deus. Quanto mais cheio do Espírito você é, mais cheio, mais transbordante você está. Então essa é a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus ainda pode se cumprir na sua vida de maneira mais poderosa. Você pode transbordar. Se eu continuar enchendo, vai transbordar até derramar. Então, quando você é cheio do Espírito Santo, as pessoas vão perceber. Elas virão até você para poder beber daquilo que você tem. E quanto mais você dá mais para as pessoas, mais cheio do Espírito você se torna. Então, essa é a vontade de Deus. Que você seja cheio do Espírito. Que você tenha azeite transbordando. Mas esse azeite, ele é vendido. Você precisa comprar. Você precisa ser cheio do azeite. Seja cheio do azeite do Espírito. Seja cheio da unção do Espírito. Seja cheio da presença de Deus. O Senhor chamou você para viver uma vida transbordante. Uma vida cheia da sua glória. Uma vida cheia do seu poder. Esse azeite, ele é vendido. Apocalipse diz, né, que o azeite está à venda. O azeite está à venda. Esse azeite é a presença do Senhor. A salvação é pela graça, mas o reino é pelas obras. Depende de você ser cheio do Espírito. Então nesses dias separe tempo para se encher do Espírito. Orando, adorando, se enchendo do Senhor, participando das atividades da igreja. Que Deus abençoe você. Vou ficar por aqui. Voltamos na segunda-feira às 19 horas na última aula. Deus abençoe.